Axé, meu povo de luz, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Obrigada por estar aqui, obrigada por assistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de umbanda, de conhecimento, conteúdo educativo, então já se inscreve aqui, não perde tempo, porque toda sexta-feira sai um vídeo novo para vocês e me acompanha aí nas outras redes também. Pode comentar, pode tirar sua dúvida, que eu tô aqui para ajudar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o ciclo da mediunidade. Esse ciclo, ele tem 3 etapas. A etapa onde você descobre o seu chamado, a etapa onde você vai literalmente desenvolver esse chamado e a etapa final onde você já desenvolveu e está ali para servir com muito amor e com muito axé, que é o que a gente faz dentro da Umbanda. Então, para que a gente comece, a gente vai falar da primeira etapa, que é como descobrir o seu chamado. Isso não é uma coisa fácil, não tem uma receita de bolo onde eu vou te falar, faça isso, faça aquilo, anote isso, anote aquilo. Mas eu posso te dar algumas dicas, tá? E é para isso que eu vim aqui. Então, a primeira dica que eu vou te dar é: seja mais sensível. Perceba mais as coisas ao seu redor, os acontecimentos, os seus sonhos, né? Então, assim, arrepios, pensamentos, um calor repentino, sabe? Um zumbido no ouvido, tudo isso realmente tem conexão com a espiritualidade. A única coisa que eu não quero é que você se torne radical e acredite que tudo é do mundo espiritual, porque não. Às vezes você vai sentir um calor repentino porque onde você tá quente, às vezes você vai ter um zumbido no ouvido porque você tá com algum problema físico, mas eu quero que você perceba, que você capte isso, que você entenda o que é, o que não é. E para isso você vai precisar ser mais sensível, ter uma sensibilidade maior quanto às coisas que acontecem ao seu redor. E não viver aquela vida que a gente está acostumado de levanta, vai trabalhar, volta, não percebe nada, não percebe uma flor no caminho, não percebe uma brisa, não sente nada. Então, anota os teus sonhos, começa a perceber se eles têm um padrão, sabe? Começa a perceber se tem alguma pessoa que chega perto de você, você sente alguma coisa diferente, ou no momento daquela intuição, você sente alguma coisa diferente. Se conheça, autoconhecimento. É isso que você vai precisar para você ser um bom médium, para você entender qual é o seu chamado. Todos nós somos médiuns, tá? Porque a mediunidade é a conexão com outros mundos, então todos somos médiuns. Mas eu tô dizendo daquele chamado mesmo da mediunidade de incorporação, ou de psicografia, ou do que quer que seja, né? Que você consiga entender o que acontece ao seu redor, começar a perceber energias diferentes, começar a perceber as pessoas, começar a entender, começar a ouvir mais a sua intuição, entender mais o que a espiritualidade está querendo te falar. Então você vai descobrindo o seu chamado, você vai entendendo qual é a sua missão espiritual aqui na Terra. Isso vai ficando mais fácil e você vai se conectando cada vez mais com aquela energia, cada vez mais com aquela espiritualidade e mais fácil vai ficando. A segunda etapa, que para mim é uma das mais importantes, é onde você vai realmente se desenvolver. É onde você vai se chamar para a responsabilidade, entender que aquilo ali é uma missão e que você vai precisar fazer sua parte. A primeira delas é que você precisa estudar. A gente escuta muita bobagem hoje pela internet, muita gente que critica Umbanda ou que critica até vídeos igual eu faço, enfim, porque não tem conhecimento, não estuda. Então busca uma vertente da Umbanda da qual você acredita, porque não tem vertente errada. Se você quiser ser Umbanda sagrada, Umbanda tradicional, Umbanda esotérica, tá tudo bem. Você só precisa ir aonde você acredita mais e buscar conhecimento, estudar, para que você possa ser fundamentado naquilo que está acontecendo e não virar um médium alienado que acha que tudo é espiritual e que tem que fazer isso, tem que fazer ebó, tem que fazer magia, tem que fazer não sei o que. Não tem essa necessidade. A Umbanda, ela é simplicidade, é o contrário disso. Você não precisa gastar rios de dinheiro para ser um bandista, você não precisa fazer 1 milhão de trabalhos para ser um bandista, você não precisa ter uma roupa maravilhosa para ser um bandista. Você precisa ter o coração bandista. E aí você vai entender qual é a sua missão. Então você já entendeu o seu chamado e agora você vai se desenvolver. Primeiro estudando,
entendendo o que que acontece com você, vai estudar os chakras, né? Estuda os corpos sutis, estudem coisas que façam você entender o que que acontece com você naquele momento de trabalho. E aí, a coisa mais importante que você precisa entender é que para isso você vai precisar ter responsabilidade, porque nós lidamos com pessoas, consulentes que precisam de muita ajuda, que estão ali às vezes por um fio, sabe? Na vida mesmo, que tem problemas imensos, então é uma responsabilidade gigantesca você como médium atender uma pessoa. Por isso é importante que você estude, que você entenda essa responsabilidade, porque não existe essa questão de que, ai, eu sou médium, mas se eu não for pro centro, a minha entidade não sei o que vai me cobrar. Não vai cobrar nada, ninguém vai te cobrar nada, você não vai sofrer porque você não tá indo mais. Mas você precisa entender que pessoas vão depender de você. A corrente mediúnica vai depender de você e é uma missão. Então você precisa ter essa sensação, entender a responsabilidade que é lidar com a vida das pessoas. E a terceira etapa, e não menos importante, a gente vai falar sobre literalmente trabalhar na Umbanda. Sabe? Quando você já entendeu o seu chamado, você já entendeu a sua responsabilidade, a sua missão, você vem estudando, porque a gente nunca tem que parar de estudar, nunca tá bom, tá? A gente tem que estar sempre estudando, aprendendo com as entidades o que elas têm a dizer também para quando você está trabalhando, a entidade conversa com aquele consulente, a sua mediunidade consciente, ela faz com que você também esteja aprendendo. Então, escute o que a sua entidade está dizendo, para que você também possa se desenvolver. É para isso que existe a mediunidade consciente, né? A gente não existe mais a mediunidade inconsciente, não existe assim. Existem pessoas que, obviamente, ainda devem ter, porque são mais antigas, mas não se nasce mais médium consciente, porque isso é uma evolução, gente, é a evolução da Umbanda. Ninguém mais precisa ser um médium consciente, porque senão ele também não está aprendendo, não está se desenvolvendo, não está ouvindo nada que está acontecendo, não sabe o que está acontecendo. Então, não tem mais essa necessidade de ser médium consciente. Por isso, a espiritualidade hoje trabalha com a mediunidade consciente ou, no máximo, semiconsciente, tá? Então, depois que você já passou por todas essas etapas, vem literalmente a etapa mais linda de todas, que é a etapa da doação, onde você doa o seu tempo, a sua energia e o seu conhecimento para ajudar ao próximo e para cumprir a missão mais linda da Umbanda, que chama-se caridade. É quando você sai da sua casa, às vezes a gente fala em caridade, as pessoas acham que é dinheiro, doação, e também é, né? Porque as pessoas precisam das coisas materiais. Mas uma doação linda que você vai fazer quando você se torna um bandista, vai para uma corrente mediúnica trabalhar, é principalmente essa doação, é doar o seu tempo. Ai, Fanny, mas eu não sou médium de incorporação. Mas você recebe as pessoas na porta, recebe as pessoas com sorriso, aquelas pessoas estão precisando de ajuda muitas vezes. Então aquele sorriso que você vai dar na recepção vai mudar aquela pessoa, vai mudar a energia daquela pessoa, sabe? Quando você dá um abraço, quando a pessoa tá indo embora, você dá um abraço, fala tchau, obrigado por você ter vindo, ou quando a pessoa chega e você dá um abraço, fala seja bem-vindo, aquilo muda a vida de uma pessoa. E é isso que a gente faz. Não é só o trabalho espiritual, isso é lindo também, sabe? Mas quando você sente realmente lá no fundo do seu coração a Umbanda verdadeira, é quando você se desperta para isso, para entender que não existe nada fora da caridade. E a caridade não tem a ver só com dinheiro. A caridade tem a ver com essa doação, você sair de dentro da sua casa, você sair da sua família, você deixar de ir no aniversário, você tá ali dentro, você tá ajudando as pessoas, seja limpando o terreiro, seja fazendo um café para servir, seja trabalhando incorporado, seja cambono, seja jogando, seja qualquer parte. É uma corrente e ninguém trabalha sozinho. Todos precisamos de ajuda, precisamos de apoio, precisamos de todo tipo de pessoa para fazer todo tipo de trabalho. Mas você precisa entender que quando você entra no terreiro, você precisa sair melhor do que você entrou. E é isso que a Umbanda faz com a gente. E principalmente com aquelas pessoas que vêm buscar essa ajuda, que estão tão necessitadas. Então, quando você cumpre essas 3 etapas, você fecha o ciclo, você consegue realmente mostrar para o mundo que é a Umbanda. E é isso que eu venho trazendo aqui nesse canal para vocês. Então, gente, ó, beijo, muito axé, muita luz no caminho de vocês. E vamos com tudo para quebrar esse paradigma da Umbanda.